Então, quando você vê, eu olho para a minha trajetória, né? Dalvo, você esperaria chegar onde você hoje está? É claro, porra, se há alguém que eu posso botar fé em mim, porque não é nos outros que eu aposto. Let's go. I wake up to a little. Então, antes de a gente continuar falando de marca pessoal, como, digamos, qualquer podcast tem um momentinho documentário, não vou te roubar esse tempo da nossa conversa para você contar sua trajetória, até porque, pessoal, o Dalvo já contou em muitos lugares, mas eu tenho uma curiosidade, olha. Professor, policial, trabalhou em continentes diferentes, foi em Angola, que a gente tem uma parte do público que acompanha a gente aqui de Angola também. Imaginava chegar nesse ponto de carreira agora, assim? Era o percurso ou muita coisa foi acontecendo, sabe? Porque são coisas muito diferentes, né? É só o começo, eu sempre digo, é só o começo, entendeu? É só o começo, porque eu sempre estou aberto para ser alguém muito mais foda do que eu vou me tornando dentro dessa trajetória. Eu sempre estou aberto para, longe da arrogância, sempre estou aberto para aprender, e isso significa que eu estou, de fato, então, receptível para receber o que, de fato, alguns aspectos que eu não sei e para melhorar alguns aspectos que eu já sei. Então, quando você vê, eu olho para a minha trajetória, né? Dalvo, você esperaria chegar onde você hoje está? É claro, porra, se há alguém que eu posso botar fé em mim. Porque não é nos outros que eu aposto, entendeu? Meu time de futebol eu já desisti faz tempo, que é o Vasco. Não dá para apostar, entendeu? No outro CPF ou num outro CNPJ, eu que não vou botar toda, né, a minha esperança ali, porque é algo incontrolável. Eu não estou dentro daquela máquina, né? Física e mental. Consequentemente, se há alguém que eu vou ter que aturar até o final da minha vida, né, sou eu mesmo. Ou eu me entendo, de fato, onde eu me desenvolvo mais, como eu me desenvolvo mais, como eu posso ser alguém ainda mais impactante para mim e para o outro, caso contrário, eu estou completamente fodido. Então, assim, ou eu trabalho dentro disso, sabendo que eu tenho, de fato, um potencial, uma capacidade, e eu tenho que ser competente dentro ao que eu quero pagar o preço, ou que eu quero pagar para ver, ou então tudo está perdido. Então talvez eu não teria nem que ter nascido humano, porque talvez eu teria que ter nascido, de alguma maneira, um outro animal ou um objeto que o destino está programado. Eu costumo dizer, né, em algumas palestras, um sabiá, ele faz aquele trajeto típico e canta com uma certa limitação. O elefante, ele tem determinado trajeto todo dia e não vai inventar moda. É o que eu chamo, até lancei um vídeo ontem, se eu não me engano, no meu Instagram, que eu falo, isso são, os animais são os escravos da própria natureza deles, que foram programados. Não tem como um elefante fazer comida, a não ser em desenho animado. Não tem como um sabiá construir um automóvel. Nós humanos não, a gente teve, de alguma maneira, um destino diferente. Seja lá quem deu esse destino para a gente. Pode ser um Deus que você acredita, e seja lá qual for o Deus que você acredita. Mas eu só tenho uma certeza, nós nascemos diferentes. E nascemos com uma condição animal diferente. De mudar rotas, de recriar, de criar, de cocriar coisas que outros não conseguem. Outros animais não conseguem. Consequentemente, se eu não batalhar na minha vida para buscar a minha máxima excelência operacional, humana e de abertura da minha própria consciência para a expansão do meu universo e para romper meus bloqueios, para romper minhas crenças limitantes, para romper meus preconceitos, para romper várias limitações de alguma maneira. Temos, poxa, talvez a gente está negligenciando a capacidade que o nosso Deus, seja qual for o seu, lhe deu de ter nascido humano. Então, por que você faz, Dal Bosco? Por que você luta? Por que você, de alguma maneira, se torna incansável na busca constante pelo que você acredita? Pelo simples fato de que é possível e foi me dada essa condição.
Olha, Dal Bosco, eu vou te fazer uma confissão aqui, uma reclamação dessa sua resposta. Você atrapalhou minhas próximas conversas, porque, assim, de forma geral, quase toda a conversa acaba chegando nesse ponto em que esperava chegar, sabe, até aqui, com qualquer profissional que eu converse. E eu vejo muitas pessoas falando assim, não, eu não esperava, eu sou sortudo. E olha, você me convenceu não só pela resposta positiva, mas por toda a argumentação, que não faz sentido a gente não esperar chegar até aqui, né? Claro, bom. Sabe o que acontece, Renato? Quando você faz, e eu já recebi também esse tipo de pergunta em algumas outras entrevistas, seja podcast, rádio, TV, lá vai, grande parte dos entrevistados adoram dar aquela resposta para emplacar corte, ou aquela resposta poética, ou então, não, porque se eu responder de outra maneira, eu vou passar de algum aspecto, uma determinada arrogância. Arrogância é o cacete, pô. Porque o que acontece? Se você não acreditar em você, você vai esperar quem? A sua mãe eu sei que vai acreditar em você, beleza. E ainda além de acreditar em você, acha você o filho ou a filha mais bonita do mundo, beleza. Sim. Tá? O seu pai, beleza. Se você conhecer o seu pai, talvez seja alguma pessoa que também aposta em você. Agora, e quem mais? Você tá dependendo que a sua vida seja mudada, esperando que um CNPJ lhe promova para um dia acontecer algo na sua vida grandioso? Você está esperando que aquele CPF que passa por você no corredor, ou num grupo de networking, ou numa rede social, que aquela pessoa mude a sua vida? É isso mesmo que você está esperando? Bom, você está botando o destino da sua vida na mão de um outro CPF CNPJ que é incontrolável. Eu prefiro assumir o protagonismo da minha própria vida, para criar, de certa maneira, determinadas liberdades, mas para alcançar liberdades, eu tenho que cada vez mais fazer o que não me dá uma liberdade imediata, que se chama disciplina. E a disciplina, muitas vezes, ela está, né, dentro de atividades, de lombadas que muitos não querem passar. Então, olha que coisa engraçada. Para conquistar determinadas liberdades, a gente tem que se sacrificar de alguma maneira que, no início, não tem nada de liberto, não tem nada de independente. Tem sacrifício. E é curioso... Entender isso, né? Entender isso nessa dinâmica do que é preciso fazer, sim, no agora, no curto prazo, mas também esperando, de alguma maneira, ou construindo, melhor dizendo, o médio e longo prazo, é o mínimo que nós, que queremos ter carreiras sustentáveis, a gente tem que fazer. E é curioso que, não sei se faz sentido tudo isso que você está trazendo, Dal Bosco, de como a gente coloca isso na mão de outras pessoas, né, de outro CPF, de outro CNPJ. Acho que até, e me coloco também nesse ponto ali, acho que até por isso que estamos num momento da humanidade de ansiedade, né? Que a gente está sempre contando com outro que, na verdade, a gente não pode confiar, né? Aquele negócio. Se você não planeja, tende a ficar mais ansioso. Uma das questões. Segundo ponto, se você não sabe quais as construções que você quer desenvolver daqui para frente, tende a ficar mais ansioso. Se você não sabe ainda qual a missão que você quer desenvolver ou se encontrar dentro dessa jornada chamada vida, você também tende a ficar mais ansioso. Então, como é que eu começo a diminuir algumas ansiedades, quando o seu caso ainda não é clínico, medicamental, vamos dizer assim, né? Tudo bem, o próprio medicamento trataria a consequência, mas tente identificar qual é a causa daquela ansiedade. E a ansiedade causada no ambiente corporativo, trabalho, carreira, de muita gente, tem muita relação com esses três aspectos que eu citei. E quando você deixa com que a ansiedade, a aflição lhe domine, de alguma maneira, você vai perceber que grande parte desta dupla está alicerçada em itens que você não consegue controlar. E como dizia o próprio pensamento estoico, o que eu não posso controlar não pode me trazer, então, ansiedade e aflição. Apesar de grande parte das dores das pessoas, elas têm a maior parte do sofrimento no que é irreal, no que nunca vai acontecer. Então, a gente sofre mais na mente do que na realidade. E isso acaba, de certa maneira, para parte da população, trazendo sim uma ansiedade. Eu vou até evitar entrar mais no assunto, senão a gente não vai tocar de marca pessoal, a gente vai conversar bastante. Seja aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício, ou mesmo em Ohio, onde é que eu estou neste momento, os profissionais perceberam o seguinte, que não adianta apenas você ter hard e soft skills, se você não é percebido dentro das suas qualidades e habilidades
técnicas e comportamentais no mercado. Portanto, a sua marca pessoal é o que pode comportar toda essa sua experiência e suas formações e, de certa maneira, levar você a um novo patamar de carreira. E é sobre isso que eu, Dalboso, levando para vocês conteúdo fantástico com relação ao que vem por aí em termos de tendência de profissões para você se tornar cada vez mais inesquecível.